Já estamos chegando para sua tarde ficar ainda Olá! melhor, ainda mais animada. Os 3 amiguinhos da tarde estão chegando. Tamo junto, né? Nós estávamos aqui ontem, né? A gente estávamos né, pastor? aqui, a gente trabalha aqui segunda-feira. Alguém veio um pouquinho mais de longe, né? Participou de longe de casa, do Pois conforto de casa, é. assistiu o programa. Pois é. Assisti, Mas fiquei o com coração saudade. foi tocado e ela voltou. Voltou, É tá de verdade, volta. gosto muito. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito especial para chamar a nossa atenção a respeito da comunidade dos surdos. Qual é o nosso lugar no aprendizado de uma expressão da vida de muitas pessoas que, diferentemente da gente enquanto ouvinte, precisou muitas vezes se adaptar ou se readaptar. Então, é o tema de hoje, como nós vamos aprender e muito hoje sobre os surdos. Inclusive, deixa eu até mandar um abraço aqui pro... Eu não aprendi ainda como é que se fala um abraço, né, na língua dos sinais. Eu só sei mas, amor. Mas hoje a gente pode aprender... Eu aprendi o meu nome. Eu vou dizer pra eles o meu nome. Legal. Ó, o meu nome é... Peraí, deixa eu ver se eu lembro direito, né? Aguinaldo. Brincadeira. Peraí. Aí, acho que foi. Eu já sabia, eu tava sei o tentando sinal que todo mundo processar entender. aqui, ó. Você junta as duas mãozinhas no peito e faz assim, ó. Que legal. Abdominal. Também. Abdominal. Boa. Boa. É boa. Não tem erro. Eu já Não estive tem numa erro. igreja que alguém fazia assim, ó, que era pra me identificar. Quando eu percebi que verdade. eles faziam assim, É verdade. era o hoje nós símbolo vamos- pra me Porque eles identificar. marcam, E tem né, um monte de alguma coisa. expressão. Cada indivíduo tem o seu sinal, né? Criado ali na comunidade para ser conhecido como tal. Qual será o meu? O que será sinal Se faria a minha para mim? esposa estivesse aqui, ela ia dizer assim, Ah. nariz um pouquinho grande meu. Ela disse que eu tenho nariz um pouquinho grande. Pra você ver quanta acha? coisa a Nada a gente ver, tem nada pra a ver. aprender sobre isso e pra aprender a se comunicar com todo mundo. Como Isso que é o requer da mundo. gente consciência a respeito de milhões de pessoas. No mundo são 466 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Só no Brasil, 5% da população, né? Isso é muito, muita é gente. muito. bastante. E não somente pensar daqueles que não têm a audição plena, mas quem tem dificuldades como tal, como já tem também um nível de sofrimento da perda auditiva. É para todos nós, é aprendizado para todos nós no programa de hoje, o seu Entre Família, que está começando agora. E os nossos convidados de hoje já estão aqui do ladinho, Robson. Olha lá, eles estão ali, já estão se comunicando e É a o- câmera está dando um close ali. É o muito bom. Matheus, ele é intérprete de Libras, está acompanhado hoje da Maria Oliveira Paixão, que tem deficiência auditiva, e é com eles que nós vamos aprender bastante. Muito bom, a gente aprende bastante também no nosso hashtag. Sempre boas notícias chegando por aqui no hashtag. Algumas, às vezes, não são tão boas quanto o calor que fez esses dias. Darleide que o diga, né? Veio de Vesúvio. Cuiabá, né, Cuiabá, Darleide? isso. Estava no Tava Vesúvio. quente lá, verdade. Vulcão. Mas Luquinhas tem outras notícias boas pra gente hoje também, né, Luquinhas? Daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre o calor, viu? Quero saber como é que... Mas antes de tudo, ó, seguinte. Boa tarde pra vocês. Já Que entrando no isso, clima de hoje aqui do programa, quero dar boa tarde pra vocês também que estão aqui com a gente. Seguinte, tem notícias com certeza no programa de hoje. Eu vou falar sobre um resgate de um rapaz que estava esperando há 9 anos sobre um transplante de rim. Só que ele recebeu essa informação de que tinha encontrado um compatível, só que ele estava fazendo uma trilha a mais de 2.000 metros. Envolveu policiais, dois helicópteros e tudo deu certo. Mas daqui a pouquinho eu trago essa história, vou compartilhar com você. O final realmente foi feliz. E também alguns dados sobre a deficiência, sobre isso aqui no Brasil, tá certo? Mas daqui a pouquinho, dentro do hashtag. Legal, muito bom, hein? Aquele Intervalo? intervalinho Vamos? rapidinho de Rapidinho. 30 segundos só para sentar e esperar você aqui na nossa sala para o nosso bate-papo e muita coisa boa hoje. Até já. É agora que a gente convida você para interagir com a gente. Para que estamos ao vivo, se não é para ficar aqui juntinho interagindo durante todo o programa? Para o programa de hoje, pensamos no seguinte: você quer saber uma frase, uma palavra? Como é que se diz o meu nome, o seu... Será que pode o nome? Pode, né? Pode. Pode, acho que pode. também. Alguma O meu frase, aprendi alguma já. coisa assim, é só mandar para cá, para nós. Qual é o número da nossa interação? Manda pra cá mensagem no WhatsApp 129... Deixa eu colar, vou ter que colar. Cola lá, 129-8315-0249. 129-8315-0249. Manda aí sua interação e é isso que a Darleide falou. O legal é ter a sua participação, você interagindo com a gente por aqui, especialmente se você tem alguém na sua casa ou algum familiar aí que
talvez, né, seja deficiente auditivo, pode também já interagir com a gente. Eu acho que também pode até, Aleixo, ter alguém ali que queira compartilhar a sua experiência, né? Quer dizer, como é a convivência, como é o aprendizado, como foi, por exemplo, alguém que sentiu isso na pele em casa e que teve que se adaptar. Essa é a hora de contar pra gente, né? É bom porque, conforme a gente disse aqui nos números, é uma quantidade significativa. A gente está falando de um país dentro de um país. Isso é muito legal. Eu sei que tem alguém aí que está nos assistindo, que está perto de alguém, que pode compartilhar a experiência, mandar pergunta, ajudar a gente a pensar melhor esse mundo que tem que melhorar com a nossa presença. E vem notícia por aí. Então, Lucas, que bom falar contigo. Lá vem vinheta do hashtag. Bora lá, então. Começando, eu fiz questão de dizer para vocês, porque é o seguinte, um homem que estava aí há 9 anos na fila de espera por um transplante de rim, ele recebeu a notificação que finalmente havia encontrado um compatível, né? Só que nesse momento, ele recebeu essa notícia, ele estava numa trilha a 2.000 metros de altitude. E essa trilha no Rio de Janeiro, só que o transplante tinha que ser feito em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Pensando em tudo isso, na logística, não ia dar tempo de ele descer realmente dessa trilha, conseguir pegar um transporte, chegar até Minas Gerais, chegar até Juiz de Fora e fazer isso, o tempo era curto. Aí que a polícia entrou em contato, pensaram numa estratégia para tudo isso acontecer, 10 militares foram envolvidos, 2 helicópteros e levaram até o hospital. Mas para isso, vamos assistir um vídeo aqui que eles gravaram, queria mostrar para vocês também. É o resgate do Corpo de Bombeiros para levar o Ricardo Medeiros fazer o transplante de rins em Juiz de Fora. Pessoal, o bombeiro chegando agora, fazendo contato com o Ricardo. Muita emoção, né? Muita emoção de todos. Né, para que realmente desse tempo, ele seguisse e conseguisse realmente fazer o transplante. E a boa notícia é o seguinte, deu tudo certo por lá, ele chegou a tempo, conseguiu fazer todo o procedimento, já está realmente em repouso, recuperando a cirurgia, deu tempo. Agora eu fico pensando, 9 anos na fila de espera, e naquela já estava numa trilha, estava longe, não ia dar tempo. Eu imagino, lógico, a notícia feliz, logicamente, tanta gente empenhada para que isso desse certo, porque a chance para conseguir realmente compatível é pouco. Então, tanta gente envolvida nisso, militares, helicópteros. Então, acho que nesse caso, realmente, todo esforço ali é necessário. O amigo que estava narrando ali o vídeo, você vê a alegria dele que realmente deu certo e estava seguindo para essa nova fase da vida. E é interessante a gente, inclusive, lembrar que muitas vezes uma espera tão grande por um transplante é justamente por não encontrar um doador que seja compatível, né? Há outras circunstâncias que envolvem, mas essa é uma das principais, de não ter a facilidade de encontrar um doador. Que bom que ele encontrou, graças a Deus por isso. Que notícia boa. Eu acho muito legal também a questão da equipe toda empenhada, né? Pessoal do resgate, pessoal da guarda, enfim, todo mundo envolvido ali no propósito de salvar uma vida. Né? Porque, e é isso, é gostoso ver o envolvimento de todos para salvar uma vida. E a gente deve até ter cuidado quando muitas vezes nós dizemos assim, o amor acabou, as pessoas não se amam mais. Eu vejo amor nessas cenas, eu vejo amor nessas atitudes. Poderíamos amar mais? É claro. Está esfriando? Certeza. Tá, mas não acabou e não vai acabar enquanto tiver cristão na terra. Verdade, o Espírito Santo sempre atuando, né? É deixar o Espírito Santo O atuar. que mais, Com Lucas? certeza. Eu fico também muito feliz quando eu assisti, tive contato, quando eu preciso compartilhar com vocês aqui no estúdio, com o pessoal de casa. E o que me chamou muita atenção realmente foi essa questão do envolvimento dos profissionais ali. O helicóptero conseguido para poder levar, não vai dar tempo, peraí, vamos tentar de algum jeito para realmente fazer, chegasse a tempo lá e que desse tudo certo. Os amigos que estavam ali na trilha também, felizes pela notícia, 9 anos na fila de espera, mas deu tudo certo. Mas agora eu vou seguindo aqui com a próxima notícia, trazendo alguns dados sobre a deficiência, porque segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, mais de 17 milhões de pessoas com 2 ou mais anos de idade, representa aí 8,4% da população, tinham alguma deficiência e mais de 8 milhões são pessoas de idade. O estudo também ele analisou inserções no mercado de trabalho
E a maior taxa de participação está entre pessoas com deficiência visual, chegando a 37%, e também pessoas que estão com pessoas com deficiência auditiva, já chegando com 28%. Tanto aqui na tela, a gente colocou algumas informações para que você de casa também reforcem alguma. Ó. Mais de 7 milhões de pessoas com deficiência, e aqui são algumas: física, visual, mental e também auditiva. Entre alguns dados para a gente já realmente pegar um gancho aqui no programa de hoje, mas claro que eu queria dizer para vocês que hoje temos um VT especial porque a nossa repórter, a Maureen Fernandes, foi até o Rio de Janeiro conhecer um projeto super legal numa igreja que tem tudo a ver com o programa de hoje. Eu poderia estar aqui os detalhes, tudo mais, a reportagem ficou super especial, tem tudo a ver e você acompanha agora. O meu nome é Otávio e o meu sinal é esse. Então, a minha história de vida é essa. Eu ia para a igreja, não tinha intérprete. E eu me sentia muito mal, sentia que faltava alguma coisa, faltava conhecimento por conta da falta do intérprete. E eu não me sentia bem. Eu tinha esse sentimento de falta, me sentia muito triste. Não era feliz com isso, com essa falta desses intérpretes. Tristeza e infelicidade são esses os sentimentos de um surdo quando chega a lugares onde não há acessibilidade. Segundo dados do IBGE, são cerca de 10 milhões de surdos no Brasil atualmente. Imagina quantos deles sentem a mesma coisa que o Otávio. Meu nome é Maureen e o meu sinal é esse aqui, ó. Vou chamar aqui a Inês para me interpretar agora. Setembro Azul é o mês de visibilidade surda. A gente está aqui na Igreja Central do Rio de Janeiro, onde não é só no mês de setembro que eles olham para esse público. Aqui, todo ano, o assunto de inclusão é levado a sério. Aqui na igreja, temos intérprete e eles ajudam muito a gente. O grupo de surdos entende claramente o que está sendo dito quando o intérprete está presente. A igreja melhora muito, o aprendizado da gente é melhor. Porque a gente tem muita dificuldade em fazer leituras na língua portuguesa. Mas quando o intérprete nos auxilia com a tradução em Libras no culto, isso facilita muito a nossa vida e a gente aprende demais sobre Jesus. O Otávio e toda a comunidade surda da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro recebe o amparo do Ministério Adventista dos Surdos, uma iniciativa que pertence ao Ministério Adventista das Possibilidades. A Inês, que me interpretou agora há pouco, é líder do projeto e tem um caso de amor com a Libras faz tempo. A minha relação com a Libras começou no ano 2000, quando eu cheguei na Igreja Central do Rio de Janeiro e eu vi um casal sentado e tinha uma pessoa do lado fazendo alguns sinais, gesticulando. Eu ainda não conhecia Libras, mas eu me afeiçoei a essa família, me acheguei ao casal e eles conversaram comigo, disseram que eram surdos e que se eu quisesse aprender, eles iriam me ensinar. Então, a partir dali, começou a minha jornada em aprender a língua brasileira de sinais. Eu fiz o curso de pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e lá tinha uma disciplina de Libras, mas ninguém tinha contato com surdo e eu era a única que tinha contato com surdo. Então eu comecei a ter um pouco mais de estrutura, entender mais a língua. E eu trazia aquilo que eu aprendia da faculdade para a igreja. Então eu pensei, não, e eu vi que os surdos estavam felizes, gostando da minha Libras. Caramba, você está sabendo, está aprendendo. E eu vi, aquilo foi me fazendo bem também. Então eu falei, não, eu tenho que fazer disso uma profissão, eu tenho que correr atrás e aprender mais. Então acho que em 2007 eu entendo que foi uma missão para mim nesse ano. A Indira também é intérprete em igrejas adventistas do Rio de Janeiro. Desde a infância, a cultura surda faz parte da vida dela. Olha só essa história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha um amigo surdo na escola, um amiguinho surdo que não sabia Libras e ninguém se comunicava com ele. E eu achei que eu pudesse ser intérprete dele na sala e eu desenhava, fazia mímica pra gente tentar se comunicar, porque mais ninguém se comunicava com ele. Passou o tempo e ele saiu da escola e quando eu fiz 14 anos, na igreja que eu frequentava, apareceu um surdo. E então eu pensei, de novo um surdo na minha vida e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender aquela língua que fala com as mãos.
Então eu procurei surdos para aprender. A Indira estudou muito e aprendeu a língua brasileira de sinais. Imediatamente, ela começou a ajudar a comunidade surda da igreja que ela frequentava. E foi aí que uma mãe pediu que ela ensinasse Libras para o seu filho que era surdo. Eu mesma me sentindo incapaz, fraquinha, aceitei o desafio e fui até a casa dessa senhora. E quando eu cheguei lá, o filho surdo dela era o meu amiguinho da classe de alfabetização. Quando eu cheguei lá e o vi, eu fiquei emocionada, ele lembrou de mim. E isso foi o mais interessante, porque ele apontava a localização da escola e fazia o sinal de pequenininho, assim, de quando a gente era criança. E foi quando eu comecei a ensinar Libras para ele. E isso foi um motivador para eu trabalhar mais na igreja, né? Bem, eu entendo que o desafio ele é linguístico, porque é uma língua reconhecida, mas não é oficial ainda no nosso Brasil. A gente tem o português em todos os lugares e nós temos muitos surdos que a primeira língua é a Libras. Então eu acho que o que os ouvintes podem ajudar, a primeira coisa, é trazendo essa acessibilidade linguística, colocando legenda em tudo que for fazer. Se for fazer um trabalho de PowerPoint, colocar bastante coisas de visuais, pouco conteúdo escrito. E o principal, o melhor seria a tradução, a janela do intérprete, né? Porque o surdo tem livre acesso ao conhecimento. Então, acho que esse é um dos pontos básicos, mas principais para ajudar. É importante que as outras pessoas aprendam a Libras. Porque às vezes o intérprete está cansado, a gente precisa de revezamento, então eles precisam descansar. Falta muito intérprete no Brasil. E eles precisam muito desse apoio para que nós surdos aprendamos mais sobre Jesus. Gente, que especial. Que reportagem linda, hein? Sim. Que emocionante. Sabe o que eu pensava daqui? Quem está ali do outro lado assistindo, mãe, pai, pessoas que têm familiares em casa, assim, com essa necessidade de ser incluído na igreja, incluído na escola. Então, é um momento em que a gente realmente considera essa especialidade da vida humana, vamos dizer assim, de um modo muito carinhoso, respeitoso, amoroso. Se sente abraçados, né? A família. Muito bom. E o que é legal que quem gostou realmente quer, logicamente, conhecer um pouquinho mais, ir mais a fundo, as redes sociais vão aparecer aqui no vídeo para você conseguir ir atrás, conhecer um pouco mais desse trabalho. Inclusive, foi muito legal poder conhecer e entender a relevância deles. A gente conhece, vê ali sempre a interpretação, ali não dá tanta importância, mas como ele faz diferença e conhecer, logicamente, essas histórias, então, para você conhecer um pouco mais aqui as redes sociais. Mas agora, meus amigos, deixo vocês aqui. O programa continua. Eu vou indo, já voltei aqui diferente e você até diferente. Chega por hoje já, Lucas? Chega Já por foi hoje. sentando, já Eu foi tô de volta. chegando. Bom programa para vocês, viu? Sua, Tchau, né? Tchau, Mas, Lucas. E estamos bom. aqui com a Maureen, né, do ladinho aqui do Aleixo, para contar como foi a sua experiência de ir e certamente aprender algo novo, em estar ali em contato com quem mais me chama a atenção, é quem se dispõe a aprender para compartilhar, para quebrar muitas vezes os próprios paradigmas. Né? Eu vou E você aprender algo Você novo. viu que bonitinho ela Que não é fazendo, fácil. ela se comunicando, fazendo os gestos. Já tudo chegou direitinho, né? chegando. Que isso. E aí, Maureen? Oi, Parabéns. gente, boa tarde para todo mundo. Boa Que legal estar tarde. aqui com vocês na sala. Eu saí incomodada, sabia? Por não saber me comunicar com ele do jeito que eu deveria. Eu saí de lá com uma profunda vontade de aprender de vez. Que nem eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender espanhol, eu preciso aprender Libras, está aqui do meu lado. E foi muito legal estar lá. Conhecer todos eles. Um abraço para vocês aí da Igreja Central do Rio, do Ministério dos Surdos Adventistas. Eles são muito, muito queridos, dispostos. Todas as reuniões, todos os cultos, sempre tem intérprete. Nesse dia eu fui, estava tendo outra programação e eles estavam lá, nem era para esse público específico, eles estavam lá. Ou seja, levo muito a sério, foi uma experiência incrível. É uma inversão de uma lógica. Porque, por exemplo, eu quero aprender a falar inglês, por exemplo, por causa da minha projeção profissional, por causa da minha absorção à cultura do mundo, por causa da quantidade de literatura. Ou seja,
há um conhecimento a mais sendo adquirido, mas uma lógica que permanece intacta. É para mim. Quando eu falo, vou aprender a me comunicar por causa de um outro, Sim. que não vai me trazer prestígio, mas vai colocar a inclusão dele no meu mundo, aí eu estou começando a falar a linguagem de Deus. Que foi o caso dessa jovem ali que você entrevistou, né? Me fugiu agora o nome dela. Indira. Indira, isso Indira, mesmo, Indira. Que lindo, né? Ela sentiu o chamado de Deus para ela, falou, não, eu preciso aprender. E essa, que a gente não pode dizer que é coincidência, né? Não é coincidência, foi Deus que colocou, de fato, né? Aqui, ó, foi Deus que colocou, de fato, esse jovem na vida dela, que ela conheceu ele pequeno, né? Eles com 6 se conheceram anos. pequenos, e a vida passou, a vida seguiu, e aí, de repente, ela se depara com ele novamente, sem saber que é ele, né? E aí ela fala, não, acho que é um chamado de Deus, tá? Quando vai descobrir, É o encontro. é esse encontro muito especial. Deus sempre Lembrando que esse traçando as trabalho rotas. não existe só na Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro, Verdade. mas em várias outras igrejas. Muitas outras não têm, justamente por falta de pessoas habilitadas para fazer. Por isso, nós indicamos aquele @ para você entrar em contato com o trabalho do Ministério das Possibilidades da Divisão Sul-Americana. Nós chamamos de Divisão Sul-Americana, por isso tem DSA, que é toda a organização da Igreja Adventista para todo o Brasil e América do Sul. Então, é um grande departamento de cuidado com a igreja e você pode conhecer em outras igrejas e estudar sobre isso com esse gosto que a Mauri sentiu. Quem sabe você já não pode ser a próxima Opa! e abrir o ministério aqui, né? Fiquei, incomodada. Eu só queria frisar que as duas, tanto a Inês quanto a Indira, hoje é profissão delas, sabia? Para além da igreja... Da missão. Além da missão, depois da missão, se tornou uma profissão para elas. Ambas trabalham com Libras em escolas do Rio de Janeiro. E, Maureen, você chegou a notar a quantidade de pessoas dentro da igreja que tem deficiência auditiva? Você viu aquela imagem ali que passou na reportagem? Aquelas cadeiras iniciais ali são aquelas cadeiras, acho que as 3 primeiras, a maioria são deles. E ela me citou que no início era lá no fundo da igreja, um banquinho no fundo, tudo bem escondido. Poxa vida, não faz sentido. E até se tornou uma forma de evangelismo. Sim. Nesse dia não deu certo, mas elas me contaram a história, de ter com a gente, né? Mas elas me contaram a história de alguém que foi batizado, né? Conheceu a Jesus através desse ministério. Uma pessoa surda que ficou sabendo pela comunidade surda de Jesus, foi indo lá, chegou, opa, eu consigo aqui entender tudo, tem alguém só para mim, traduzindo para mim. Enfim, é uma facilidade que levou à salvação daquela pessoa. E como a gente comentou, é um público grande no Brasil, né? Sim. Que precisa ser alcançado. São 5% da população brasileira hoje que sofre, né? Mas ainda que isso. fosse Verdade. nosso dever, Verdade. que nós nos importássemos com esse Isso é respeito, isso é amor, isso é cristianismo de Isso é verdade. obediência ao chamado, porque o evangelho deve ser pregado a toda nação, toda tribo, toda língua. E quando fala de toda língua, é toda forma de comunicação. Boa. Então, existe um grupo específico que você tem que falar com ele. É obediência. E é esse amor abnegado que o senhor comentou um pouquinho antes, né? Sim. Quando a gente quer fazer um curso de inglês, é para eu crescer, para isso, para aquilo e para evangelizar, né? O que a gente está fazendo para Servir. evangelizar, para servir o próximo? E fica o convite para você que está acompanhando a gente. Darleide já trouxe aqui o @ né? Ou é o site Darleide? Não, Pro eu pessoal, disse o do @ Ministério, Ministério de Surdos DSA. Para o Instagram, né? Instagram. Para você que talvez, né, tenha na sua igreja ou que não tenha na sua igreja alguém, né, com deficiência auditiva, mas que você na sua comunidade talvez conheça alguém, ou se não conhece, vamos procurar alguém, né, que tenha deficiência auditiva para poder falar de Jesus através dos sinais, não é mesmo? Levar um pouquinho mais Jesus para todo mundo. Nós vamos para que esse intervalinho rápido, agradecendo a Maureen, parabéns pelo trabalho, Obrigada. pela experiência. Quero ver, hein? Enriquecedor. Aprendendo a falar mais. É rapidinho, produção, o que você disse? Nós vamos para o intervalo e já voltamos com vocês. Até já. Estamos de volta e você está me vendo aqui nesse cantinho, já imaginando que eu tenho um recado muito bom e útil para você. Então, não desperdice, porque eu quero te dizer algo extremamente importante. E olha só, vai fazer muita diferença para você e para todos que estão ao seu redor. Primeiro, com a sua família. Quando a gente fala de vida, a gente tem que falar de vida não só em quantidade, mas a gente tem que falar de vida também em qualidade, em propósito.
Pois bem, Deus que fez a máquina disse também como a máquina funciona, olha só, hein? Inclusive nesse mundo todo torto e hostil, Deus disse para você assim, olha, o mundo está bagunçado, tem muita coisa conspirando contra a sua vida de qualidade, com saúde, mas você não precisa participar dessa conspiração. Você pode sim trabalhar e viver e organizar a sua vida para que você tenha uma mente com qualidade, para que você tenha um corpo que preste-se a tudo que um corpo pode fazer e pode ser bênção para os outros. Como que eu posso saber tudo isso? Como que eu posso fazer tudo isso? Olha só, esse aqui é um material de estudo. Sim, você pega e estuda e aprende uma porção de coisas de uma maneira super didática, clara e profunda sobre como nós podemos nos relacionar conosco e usar a natureza naquilo que tem disponível para que a gente cresça, assim, se desenvolva. Uma vez me disseram uma frase, eu vou compartilhar com você, ela é muito boa. A sua primeira obrigação para com Deus e os homens é o seu desenvolvimento próprio. Sim, o primeiro tesouro que você tem para administrar é você mesmo. Como que eu faço então, pastor, para ter esse material de estudos? A coisa mais simples do mundo. Pega esse telefone, está vendo o número que está aparecendo aí na tela? Pega o telefone e liga para a gente. E o resto? O resto pode deixar que a gente conduz. Você vai ligar para cá, vai ouvir um atendimento aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, vai te fazer algumas perguntas que são as informações básicas para que a gente tenha o seu cadastro e mande a revista para você de graça. Sim, nem o material, nem o envio você paga. Ele vai chegar para você totalmente gratuito. Você pode mandar uma mensagem por esse número do WhatsApp aqui. Vou ver se agora eu aprendo, ó. Manda, aponta aqui, ó, o seu celular para esse QR Code e vai direto. 21 27 3121. Ou se você quiser mandar pelo WhatsApp, é 12 98244 4449. Bora lá? Vamos ver se você memorizou? Se você quiser ligar, 21 27 3121. Nosso código de área aqui é 12. 12 também começa o nosso WhatsApp. 98244 4449. Se você não receber essa revista, escuta aqui, é porque você não quis. Porque é de graça, é só ligar e a revista chega e você pode até espalhar para todos os seus vizinhos. A gente fez uma promessa no último bloco, que esse bloco aqui seria muito interessante. A gente vai continuar nosso assunto e a minha amiga de bolinhas vai dizer agora para você do que se trata. Adoro as gracinhas dele. É a combinação perfeita, bolinhas brancas... bolinhas brancas na blusa preta e bolinhas pretas na blusa branca. Tá demais, Darleide? A percepção de vocês está sendo aguçada, trabalhada, parabéns. Meus amores, agora nós estamos aqui na nossa salinha recebendo convidados. Ela é Eliane Paixão, foi perdendo gradualmente a audição e hoje ela realmente precisa do suporte de Libras para a comunicação, mas ela transformou uma dificuldade pessoal em ministério também, e é hoje alguém que trabalha em comunicar Jesus, esperança e vida para outras pessoas, acompanhada do intérprete de Libras, o Mateu, que está aqui com a gente, vai nos ajudar nessa comunicação. Seja bem-vinda, Eliane, tudo bem? Muito bem. Muito bem. Prazer recebê-la aqui, viu? Eu pergunto para você, Mateu, também, que está aqui com a gente, conta para a gente sobre você. Como é que você começou nesse ministério de intérprete de Libras? Primeiramente, eu queria agradecer o convite e explicar uma coisa. Ok. A gente não consegue falar duas línguas ao mesmo tempo. É verdade. Então, eu vou falar em português e depois eu vou explicar para ela o que acontece, o que eu estou falando. Então, eu comecei em uma ONG lá na Rocinha. Eu dava aula lá para as crianças e eu conheci a Libras lá. Então, eu conheci a minha atual esposa, eu conheci lá. E aí eu comecei a ver, nossa, que língua diferente, expressiva. E como eu gostava de teatro, sempre fiz teatro, eu falei assim, cara, combina comigo isso. E aí eu comecei a aprender, eu aprendi um pouquinho, fui aprendendo, aí fui na Igreja Central do Rio, com o pessoal aí mostrando o VT. Aprendi com eles lá, com os surdos. E aí eu comecei a aprender cada vez mais. E eu falei, cara, isso aí pode ser uma profissão para mim. E além de estar na igreja ajudando e sempre participando,
E, inclusive, a minha atual esposa, ela me jogava no meio dos surdos, vai lá, vai lá. E eu ficava, não, peraí, eu não tô... Uma forma boa de aprender, né? Não, vai lá, mesmo, imersão, né? vai lá. Imersão. Inclusive, você aprendeu num período curto também, né? Já estava fluente em 7, 8 meses, fluente Isso. já. Eu comecei a aprender exatamente isso. Para toda a língua, se você for imergir mesmo na língua, pular de cabeça, você vai conseguir aprender. Então foi exatamente isso. A minha esposa me pegou, falou, todos os encontros que tinha com os surdos, ela me deixava, ela saía de perto de mim e os surdos conversando e tal. E aí eu comecei a me comunicar com eles e com dificuldade. E eles são muito pacientes, são muito Compreensivos também, né? Eles querem. Dificuldade. Exatamente, eles querem falar com você. Então assim, eu trabalhei, eu tinha um aluno surdo que ele, na família dele, não tinha comunicação plena. A mãe e o pai não sabiam Libras. Então, sempre que ele me encontrava na escola, ele começava a falar comigo o tempo todo, até o final da aula. Então, assim, ele falava muito, ele queria se expressar, ele queria dizer... Alguém que entende, alguém que traz você me algo para ele. entende, e vai embora. Olha a riqueza Coisa disso, linda, né? Você dar a oportunidade para alguém se comunicar, falar, se expressar, enfim, é bonito demais. Eu estou sendo também motivada a pensar nisso como algo superior, né? Muito bonito. Vamos conversar com a Eliane legal que você um pouquinho? comentou, dá a oportunidade de alguém conversar com você, Incrível, né? lindo, Isso é lindo demais. lindo. E a Eliane está com a gente aqui. Eu já comecei até perguntando para a Eliane, justamente sobre esse ponto das dificuldades, né? Mas acredito que sim, tem muitas dificuldades, mas tem alguns pontos de alegria também, talvez como esse que a gente comentou aqui, né, Darleide, de ter alguém que consegue falar com você, você consegue se comunicar com alguém, mas vamos entender um pouquinho as dificuldades. Então, como surda, a sociedade é bem complicada, né? Viver em sociedade. A nossa base de vida, assim, com surdo, é a Libras, né? Então, a gente não tem outra forma de se comunicar. E se não for a Libras, a gente fica à mercê das coisas. Por exemplo, como surdo, eu preciso de um intérprete. Eu preciso ir para o hospital, eu preciso ir para encontros com pessoas igual a mim. Então, assim, quando o surdo, por exemplo, o surdo vai no médico e ele não consegue uma comunicação plena com o médico. E como que se dá isso? Você fica sem ajuda, sem saber o que está acontecendo consigo. Então, hoje em dia, a acessibilidade é bem pouca. Eu não tinha pensado nessa dificuldade, mas unindo ao que o Matheus falou anteriormente, daquele menino que os pais não sabiam falar plenamente com ele. Certamente usavam de alguns sinais, de algumas maneiras de compreensão, mas não na plenitude de compreensão que o garoto precisava. E ela traz também para a gente pensar como é que faz para ir ao médico, Aleixo? Como é que faz para ir fazer uma compra? Como é que se move nesse mundo de auditivos, né, enquanto surdos? Difícil, hein, amigo? Difícil, mas vai levantando para a gente uma amplitude de pensamento muito mais profunda, né? Porque nós focamos, por exemplo, na matéria da Maureen, como que é você transmitir um sermão. Mas aí eu quero fazer um trabalho que envolva missão, e o meu trabalho envolve mais do que ir para a igreja e transmitir o sermão para alguém. Eu posso acompanhar esse alguém ao supermercado e ir ao médico. Não é só falar de Jesus, é falar como Jesus falaria. E eu tenho uma pergunta, eu acho que agora é para os dois. Quando você tem uma comunidade que tem um ponto em comum, geralmente se desenvolve uma subcultura dessa comunidade. Eu conheci muitas pessoas aí, eu vou olhar para você que está falando comigo aqui, eu conheci alguns grupos de surdos que eles se juntaram e eles tinham coisas em comum, tinham até uma linguagem em comum que não era só a transmissão, eles tinham algumas atividades, inclusive esportivas, em comum. A minha pergunta para vocês é assim: qual é a importância de a gente ter essa comunidade que se conecte com aquele que não tem a deficiência e de se juntar com aqueles que têm também, para que se tenha uma socialização mais ampla? É muito importante então, sobre isso, se o surdo ele se isolar, a tendência é se deprimir, se
perder a vontade de viver, né? Porque nós somos seres sociais, então os surdos eles procuram esses locais, tanto com pessoas ouvintes ou surdas, eles procuram esses locais para estar juntos, se socializando e aprendendo mais. Então eles são muito assim. A comunidade surda ela não é só feita com surdos, é ouvintes, familiares. Então os surdos eles precisam estar junto com outros surdos, com outros ouvintes, se socializando, porque se a gente fica sozinho, a gente fica deprimido. Querem se sentir parte, né? Sabe que eu fiquei curiosa? Não, mas pode perguntar, senão as pessoas vão dizer que eu fico falando. Não, é que eu tenho uma curiosidade. Muito importante aqui, porque é o seguinte, às vezes a pessoa que ela vai tendo a perda da audição gradativa, e ela vai perdendo, né? Esse que é um dos principais sentidos nossos, né? E aí ela começa a ficar deprimida, né? Como ela comentou aqui, a Eliane bem colocou, né? Começa a ficar deprimida, quer ficar sozinha, quer ficar fechada, isolada. Talvez se é o caso de alguém que talvez está ouvindo a gente, que tem algum familiar passando por isso, ou alguém que ainda ouve, graças a Deus, né? Mas sente que está tendo essa perda, buscar essa alternativa, incentivar quem tem essa perda auditiva para que participe desses grupos, para incluir. Para acolher. Eu Faz tenho uma toda a amiga, diferença. amiga sim, de alma, minha irmã, de vida. Ela foi perdendo a audição também, como a Eliane, gradativamente. E em muitas situações ela se via com vergonha. Vergonha de dizer, eu não estou te ouvindo. Vergonha de dizer, olha, eu não te escuto mesmo. E aí ela disfarçava e as pessoas diziam, mas ela não entendeu. Então causa uma situação bastante embaraçosa. E é sobre isso a minha curiosidade com a Eliane, já que ela era ouvinte, foi perdendo gradualmente essa audição. Como foi o tempo de adaptação? Como foi entrar no mundo dos surdos sabendo o que era ouvir antes? Foi uma adaptação na vida, no mundo. Como foi para você, Eliane? Então, hoje a minha vida, ela tem dois lados, que é o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. Então eu participo desses dois mundos. Mas no início foi bem difícil por conta do apoio auditivo que a gente tem. Os amigos que são ouvintes que às vezes não entendem o que está acontecendo, às vezes não tem um pouco de paciência porque às vezes a gente pergunta, repete para mim, por favor. E às vezes a pessoa ou não tem paciência ou acha que está de desdenho. Eu não sei, acontece muito isso. E a comunidade surda me abraçou, eu aprendi muito Libras e isso me ajudou a crescer como pessoa e como missionária também. Que lindo. E os surdos, e os ouvintes, eles podem ser líderes na igreja, trabalharem juntos. E falar em comunidade de surdos não diz respeito somente às pessoas com perda auditiva total, mas aquelas que estão perdendo gradativamente, e também os ouvintes que se envolvem na assistência, no cuidado com estas pessoas. Essa comunidade é muito mais ampla do que pensar só num grupo de pessoas sem audição, sem a capacidade auditiva, tá bem? Pode incluir você, incluir a cada um de nós. Eu penso que nós precisamos dar mais tempo para nós considerarmos o quanto este assunto é importante, significativo. É verdade. Eu até estava... Uma coisa muito legal de você pensar sobre isso é que existem vários tipos de surdez, tanto profunda, que oraliza, a pessoa que tem uma certa noção de som, de ruído, que não é 100% surda, e também tem os deficientes auditivos, que no caso ela ficou perdendo a audição. Porque tem essa diferença deficiente auditivo e a pessoa surda. Exatamente. Né? Então aquele senhorzinho que teve perda auditiva e ele precisa usar aparelho, não ouve muito bem, ele é ouvinte, ele é deficiente auditivo. Então assim, as pessoas confundem. Então a criança que usa aparelho, ela ouve, ela se comunica em português, então ela é deficiente auditiva. Então assim, a criança que perdeu a audição e usa a língua de sinais para se comunicar, ela é surda. E existem também a questão do surdo ser oralizado. Então, às vezes, poxa, como é que ele é surdo e ele está falando? A Eliane, ela fala muito bem, mas às vezes ela fala, quando ela vira de costas, a pessoa fala, ela já não está vendo. Então,
ela não vai conseguir ter a comunicação plena. Em que se classifica, então, a condição em que ela está? Ela foi ouvinte, hoje, ela diz que se divide entre os dois mundos, né? Ouvintes e surdos. Mas ela compreende, por exemplo, o que eu estou falando? Ela tem algum nível de audição? Qual é a condição dela hoje? Seria deficiente auditiva ou surda? Esse é bem complicado. Se eu não conhecesse a língua de sinais, eu me sentiria como deficiente auditiva, né? Mas como eu conheci a língua de sinais, eu aprendi, eu sou fluente e eu me identifico com essa identidade de surda, de usuária da língua, então eu sou surda. Olha só, envolve até afeto e compaixão. É a questão da identidade. Identificação, isso. De eu me sentir surdo. Não, essa é a minha língua agora e eu quero isso para minha vida. Pertenço a esse grupo. Exatamente. Sou daqui por identidade, essa sou eu. Gente, que coisa linda, né? A gente está aprendendo muito aqui no nosso Entre Família hoje, até mesmo como nós, como cristãos, né, a gente pode usar as mais diversas formas aí para levar Jesus às outras pessoas através dessa linguagem, né, Libras. Pastor, a gente vai ter que chamar um intervalo rápido, né? Vamos lá? Eu estou aqui borbulhando de coisas, mas ficou uma coisa na minha mente, né? Cristianismo e exclusão não podem ser encontrados juntos. Nosso Deus é um comunicador e humaniza absolutamente todas as pessoas. E que bom que você está aí com a gente. Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais, a gente vai aprender mais coisas. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta aqui com muita coisa para você nessa tarde e é uma alegria que você está junto com a gente. Eu estou aqui com os meus amigos e recebendo gente nova. Sabe, a gente está ainda com aquele cheirinho gostoso, aquela sensação de saudadezinha do que passou dessa semana especial que vivemos aqui na Novo Tempo e em todos os lugares do Brasil a partir dessa transmissão do que foi o Vem a Mim. Queria reforçar para você algumas coisas sobre essa semana muito especial. Você perdeu algum tema? Você pode acessá-los todos nos canais que são disponibilizados para você. No NT Play está lá também, você pode rever os conteúdos, inclusive compartilhar esses conteúdos todos aqui. Pode visitar todos os meios de comunicação que a Novo Tempo disponibiliza para você e lembrar que ele foi um start de um projeto que vai acontecer perto da sua casa. Tem mais informações sobre isso, tem coisas importantes para você ficar ligado e é por isso que eu vou chamar a Maura, que estava aqui agora, mas ela já está trabalhando. Correu para outro lugar para trazer informações com você, então se liga nesse VT. Vocês piscaram e eu já saí do estúdio, vim para outro departamento. Estou aqui na web, que cuida das estratégias digitais de toda a rede Novo Tempo de Comunicação. Gente, vamos falar hoje sobre a esperança. Vocês já viram aí nos intervalos da TV Novo Tempo sobre a esperança? Vem estudar a Bíblia com a esperança, vem encontrar uma igreja, vem não sei o quê. A gente vai entender agora o que é isso e eu tô aqui com a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, tudo bem. Gabi, deu um oi pro pessoal aí de casa. Gabi, a esperança, ela tá atendendo gente pelo WhatsApp. Mas assim, gente que tá chegando agora e tá assistindo a gente deve estar se perguntando, como assim? O que é a esperança? É uma pessoa por trás? Explica pra gente. Certo. A Esperança, na verdade, é a nossa instrutora bíblica virtual. Então, na verdade, é um sistema que a gente criou para estudar a Bíblia com você aí de casa pelo WhatsApp. Mas não se preocupe, nós temos também uma equipe por trás que fica aí de olho a todo momento. Mas foi uma forma que a gente encontrou para ser mais rápido, para ser mais eficaz, porque ela é toda programada. Então, é uma forma que você pode estudar a Bíblia, fazer os nossos cursos de diversos temas, fazer a sua pergunta também. E essa semana, nós potencializamos uma estratégia que a gente já tinha, né, Maureen? Que você vai falar agora. Você viu que ela não aguenta a informação, porque é uma informação boa. Você viu na última semana, teve semana especial, Vem a Mim, com o pastor Gilmar Batistotti, muitas vidas se entregando, batismo, tudo mais. A gente já estava chamando vocês para falar aqui com a Esperança, mas essa semana é uma extensão, porque as igrejas adventistas em todo o Brasil estão fazendo uma semana especial de estudo da Bíblia também com o mesmo tema, Vem a Mim. E a Esperança tá nessa também, tá ajudando as pessoas a
entrarem em contato com igrejas locais perto de onde elas moram. Conta pra gente, Gabi. Exatamente. Então, olha só, com a ajuda da Esperança, a gente já teve mais de 650 pessoas contactadas, no caso, 650 famílias, né? Então, você pode mandar aí a sua mensagem para o número da Esperança, escrito Vem a Mim, e aí a gente vai entrar em contato com você, a igreja vai entrar em contato com você, ou vamos mandar o endereço e você pode ir à igreja mais próxima à sua casa, a igreja adventista mais próxima. Então você é nosso convidado, nós vamos ficar muito felizes em te conhecer. Então, além de você fazer os nossos estudos, participar aí da nossa semana pela TV Novo Tempo, você pode ir presencialmente a uma das nossas igrejas. É uma grande novidade, né, Mauri? Incrível, facilitando vocês a entrar em contato com uma igreja adventista, que às vezes dá uma preguiça, né? Passei na frente, tenho vergonha de ir lá. E além de te passar com a igreja mais próxima, vai te fazer ter contato com alguém daquela igreja. Mas assim, Gabi, vamos fazer na prática? Eu vou pedir pro nosso cinegrafista Alan, que tá aí atrás da câmera, vir aqui mais perto, porque eu vou salvar o contato da Esperança aqui para vocês verem como é fácil e vamos fazer um contatinho com ela, né, Gabi? É fácil, Gabi? A Gabi vai segurar o microfone aqui, vamos lá. Ó, é muito fácil, você pode abrir aí os seus contatos, colocar o DDD 12, se você é fora do país, você coloca aí o mais 55, não esquece, DDD 12 98200 0062. Colocou aí direitinho. Você salva, pode salvar com o nome da Esperança, para você não esquecer. Pode ser Esperança NT, o que você preferir aí. Esperança NT, a Maureen salvou aqui. Pronto. Vou no WhatsApp agora? Vai no WhatsApp. Uma nova conversa. Talvez você tenha que fechar aí o seu WhatsApp primeiro para poder atualizar. Gente, ao vivo, viu? Ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Você fechou seu aplicativo? Aí. Fechei. Agora ele vai atualizar. Vamos lá de novo. Esperança. Ah, apareceu, olha aí o bonequinho dela, que gracinha. Então, você já falou com ela antes, né? Então, agora mande um Vem a Mim. Vem a Mim. Opa, ó, quase fiz errado. E agora a gente vai esperar. Olha! Vou pegar o microfone de volta aqui. Obrigada, Gabi. Já recebi uma mensagem. Alan, vem aqui pertinho, porque eu vou ler para você e você vai ver o que está escrito aqui. Olá, eu sou a Esperança, instrutora bíblica e virtual da Novo Tempo. Fico muito feliz que você tenha tomado a decisão de ir a uma igreja adventista na próxima semana. Fique tranquilo, pois te ajudarei em todo o processo. Para iniciar, confirme para mim a sua decisão. E aqui tem decisões que você responde. Aqui tem duas opções. Eu quero participar ou não quero. Mas é claro que você vai querer, gente. É só clicar, porque essa opção está disponível aqui de você ir clicando e evoluindo na conversa e chegando até uma pessoa da igreja adventista mais próxima de você. Gabi, muito obrigada. Eu achei super simples, né? É muito fácil. É só ir clicando e seguindo o que a Esperança já for falando com você. Você não precisa escrever muita coisa, é bem fácil. Gente, fica aí a dica, viu? Tem semana especial acontecendo nas igrejas adventistas e tem um jeito super fácil, que é através da Esperança. Ficou com dúvida? Vou pedir para vocês aí que estão apresentando. Beijo para vocês, viu? Darleide, um abraço para você, tá sendo muito legal ter você aqui. Darleide, relembra para quem tá em casa qual que é o número da Esperança, tá bom? Um abraço para vocês, a gente fica por aqui. Obrigada, Gabi. Obrigada, meu bem. Obrigada, Mauri, linda. Vamos lá, vamos lembrar qual é o número da Esperança. A Esperancinha, nossa robozinha querida, dizendo que eu já fiz estudo bíblico com ela. Eu já fiz também. Eu falei, deixa eu ver o que uma robô tem para me sabia? ensinar. Muita coisa. Adorei, e é rápido. E quando você não responde, ela manda mensagem. Oi, estou sentindo sua falta. Mas é por escrito, a vozinha fui eu que inventei. Ó, o WhatsApp para a Esperança é o 12 98200 0062 98200 0062, aparece aí na sua tela. Cadastra, vem com a gente estudar a Bíblia e também descobrir o endereço da Igreja Adventista mais próximo de você. Eu gosto muito da Novo Tempo, eu gosto dos apresentadores, eu aprendo muito, mas nunca fui numa Igreja Adventista. Por que não, mulher? Para com isso, vai visitar nós. Nós é legal, tá? Vai, seu Zé.
Beijo. Meus amores, agora tem dinâmica. Tem dinâmica. E essa dinâmica aqui tá Aleixo incrível, tá ali, viu? meio abandonadinho. Tá lá, ó. no canto. Cadê? Tá aí, o pastor Aleixo. Me colocaram no Tá cantinho pra do lá, pensamento tá pra cá, aqui, ó. Mas vai pra lá, mas vem pra cá, fica naquela, né, Maoi? Depois que eu falei da menina de bolinha, ela... Colocou no cantinho do Ela me pensamento. colocou para Deixou. pensar aqui no cantinho, mas eu Deixou. estou participando. Vamos de Muito bom. dinâmica, enquanto a gente espera você de casa também, que eu não esqueci não, né? Você mandar a sua pergunta, quem sabe uma palavra, uma frase que você queira aprender. Minha gente, vamos combinar que de vez em quando eu tô na uma, de vez em quando eu tô na dor, uma confusão, mas uma hora eu aprendo. Então, meus amores, você pode interagir com a gente pelo 983 150249, 983 150249. A qualquer momento você pode entrar em contato perguntando, interagindo ou contando a sua experiência, quem sabe? Vamos lá então com a nossa dinâmica. Todo mundo aí preparado? Bora para a dinâmica, vai aparecer aqui na tela. E são algumas palavras que vão aparecer e a gente vai trazer aqui para a nossa convidada ela fazer os sinais para a gente. Eu aprendi o meu nome, Darlene. Mas não tem seu nome Não, ali. mas meu está nome escrito ali. lá, adivinha os Não. sinais. Eu acho que antes dela dizer, o Abinal tem que tentar adivinhar. Ah, boa, Como verdade. é que seria chuva, Abinal? Faz aí chuva. Ah, não, Abinal. não sei. Ai, Não, faz assim, assim, ó, ó. deve É ser assim, ó, assim. chuva. Ai, ó, boa, Darlene. E a Acertamos. Darley, Oh. Darley de cavalo. Ó, Muito bom, muito bom. Então, esse sinal de chuva, como você fez, assim, Aham. ele é um sinal icônico, onde quando você se faz, você sabe o que está sendo falado. Por exemplo, o sinal de carro. Qual que é o sinal de carro? Ah, eu acho que é sim, assim. Carro. boa. Isso é icônico, é um sinal que as pessoas conhecem. É Se eu verdade. fizer assim, Eita, Assim. tá roubando alguém. exatamente, é ladrão. Me deu até medo Então- de falar, então, assim, moço, isso é ladrão? É ladrão. Então, assim, Agora eu fiquei pensando existem no cavalo, sinais pastor, que como é têm que uma é, né? iconicidade, Tem outros sinais que são, que são completamente não icônicos. não estão no dia a dia. pra Exatamente, gente eles não identificar. são visual para você entender. Ok. Então, vamos lá. O desculpe, como se... Aquele lá em cima, Comida. comida. Ah, comidas. É icônico. É verdade. Comida é uma linguagem universal, portanto, né? Porque É, se eu fizer, exatamente. todo mundo. E o oi? Agora, oi. 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 Ok. Mas uma coisa interessante desse sinal, uma coisa interessante. Esse sinal aqui, ele é usado mais com os ouvintes. Os ouvintes chegam para o surdo, oi, mas o surdo não faz isso aqui no cotidiano dele. Porque ele não tem esse oi. Como que você chega num lugar, você faz o quê? Esse é o oi. Então, assim, o usual do surdo é isso aqui, é oi. Ele não faz isso aqui. Isso é muito ouvinte que faz isso. Então vocês aprende. fazem em respeito ao ouvinte. O surdo ele vai fazer para você, oi, em respeito a você, que você entende isso como um cumprimento. Ele respeita isso. Eu acho importante a gente lembrar que Libras não é uma linguagem universal. Ela é bem... Não, mas aí eu acho Ih, que a gente você vai está falar dando sobre isso daqui a spoiler. pouquinho. É, Já estou dando Essa é uma spoiler do que dúvida vai minha ser. também, viu? Pois segura aí, É que a uma gente vai dúvida. saber daqui a pouquinho. Vamos lá. Outra palavrinha. Bom, essa Como palavra seria? aqui, ó, aquela ali, ó, desculpa, Desculpe. que não é icônica, Ah, boa. tá? verdade. Ela não é icônica. Como é que fala? Como que vocês acham que poderia ser? Ai, Puxa não sei. E agora? Ela é bem mais difícil, é verdade. É. E como é então? Perdão, desculpa. A palma da mão, Pra dentro. ela é para dentro. Aham. Então, existem alguns parâmetros da língua para você não falar errado, entendeu? Então, assim, perdão, desculpa, é aqui. Se você fizer isso aqui não é nada. Ele vai entender pelo contexto que você está falando e tudo mais. Mas o correto é aqui. O correto é assim. Mas se eu fiz alguma coisa errada e aí eu faço desculpe e faço a expressão também. Porque a expressão Conta faz muito. parte do sinal, né? Verdade. Então é muito importante. Se eu fazer. Gente, Eu não estou falando Verdade. desculpa, eu estou Isso é Tá bom, debochando. desculpa, O então, que né? quer Você dizer entendeu? que a usou. linguagem de sinais, nesse sentido, é como todas as outras linguagens, né? Porque se eu olhar e falar, desculpa aí. Então, não é uma Também. linguagem, é uma língua. Exatamente. Porque ela te traz coisas que só uma língua pode trazer.
Por exemplo, isso aqui, se eu não falasse que era desculpa, você nunca ia saber o que é. Exatamente. Então aprende aqui, tá? É língua. É língua, é língua. Então, assim, e quando pedir a desculpa, expressão faz faz a cara parte. de que você está pedindo desculpa. Isso. E assim, é muito legal de ver justamente as expressões. Tem horas que eu me perco, é um clipe, um programa, e eu tô lá no cantinho olhando e faz uma expressão, e faz careta, e faz um movimento. Ou mesmo numa palestra, eu fico um tempão lá. Eu esqueci o que estão falando, mas eu acho linda essa entrega. A pessoa está inteira na comunicação, né? É muito bonito, Muito é uma bonito. comunicação completa. Uma coisa interessante é o passado, o presente e o futuro. Como que eu vou posicionar isso? Na língua de sinais, a gente posiciona com o corpo. Então, se eu faço ontem, o meu corpo vem mais para trás. E se eu faço amanhã, meu corpo vem mais para frente. Então, assim, o corpo ele também fala nesse sentido. Puxa. Não é só a expressão Ela fala muito facial, corporal, é né? expressão corporal também. Muito bem. Que mais? Aqui, o que mais? Por favor. O cavalo, eu tô curioso para saber como é que é cavalo. Então, o cavalo é bem complicado, porque Fiquei o curioso. cavalo, ele tem é bem parecido com coelho na língua de sinais. Então, assim, ó, cavalo, Olha isso. Cavalo. você nunca imaginaria que De poderia jeito ser. nenhum. E coelho, ele tem uns ele parâmetros faz. bem... Muita gente confunde. Então, assim, não é um aqui... cavalo, coelho. É um Coelho. coelho, cavalo. Para frente aqui é cavalo, aí É um vira coelho, cavalo. Entendeu? Mas aí existe uma coisa muito boa da língua, que é a classificação. Então, eu faço o cavalo, mas e se eu estivesse falando, eu estava correndo de cavalo, então eu faço aqui, ó. Viu? Tava certo para Entendeu? fazer a Faço expressão aqui, ó. aqui. Isso Bernal, se não é, a você tem que classificação fazer cara de icônica. Aí cavalo eu faço também, em como cima do você faz a cavalo, cara do por favor. eu andando, entendeu? Que bonito. Qual que vocês falaram, pessoal? Por favor, por favor. Por favor. Ó, o por favor e o com licença, eles são iguais, são sinônimos. Então, Assim? por favor ou Puxo com pra licença. cá. Você puxa. Com licença. Puxa. Não é assim. Assim é pedir. Por favor, eu estou te pedindo aqui. Então é assim, pedir. Mas o por favor é puxando para trás. Puxa. Então, assim, os parâmetros da língua te fazem mudar o assunto. Se eu faço isso aqui, é outra coisa. É igual aprender. Aprender. Aí, se eu mudo a posição, o local, eu posso falar outra coisa. Por exemplo, sábado. Aqui é sábado. Sábado. Boa. E é legal que hoje é o Dia Nacional do Surdo. Tu tá sabendo que a Eliane quer falar, né? Quer falar? Desculpa, é porque é uma coisa que eu gosto. Ela tá falando da diferença também. Se a pessoa faz isso, ó, Por favor. você entende que, ó, por favor. Tá implorando, É. mas na língua Implorando. surdos não é assim. É icônico isso, você pode usar. Ah, tá, isso. vocês... usar também. Ok. Pode se usar. Então, ó, Os por dois. favor, ou por favor. É. Ok. Então, quando a gente pensa na Libras e pensa em todas as outras formas de comunicação entre os seres humanos, ela tem essas intersecções do ícone, né? Como, por exemplo, eu falo português, mas em inglês, se eu fizer assim para um americano, para o inglês, ele vai entender. É, porque é uma língua gesto-visual. A nossa língua, português, ela é auditiva. Então, assim, uma língua visual, ela sai do parâmetro da audição. Então, assim, tudo que você faz vai te ajudar na comunicação. Então, assim, eu não sei Libras. Mas como? Eu não sei Libras. Como que eu vou me comunicar com surdo? Você pode tentar com gestos, com, olha, pontuação. O surdo vai entender, pode falar. Então, às vezes você precisa se posicionar de frente para a pessoa e falar devagar, pausadamente. Isso vai ajudar na comunicação com o surdo. Você pode usar gestos, expressões, ou até mesmo com alguns surdos escrever. Então, o surdo, ele tem autonomia de leitura também, muitos dos surdos têm autonomia de leitura e pode facilitar. Eliane tem. É interessante, né? A gente pensar a quantidade de conexões e intersecções. A gente tem um quiz aqui e eu queria te chamar para ver o quanto você sabe e o que você não sabe. Vamos sobre ver isso aí. Vamos lá para ver como a gente sabe. E agora? Libras é uma linguagem, Abinal? E agora? Será? É uma linguagem, é uma língua, uma mímica comunicativa? O que você acha? Eu acho que é uma língua mesmo, né? Pelo que ele comentou aqui. Eu tenho certeza, porque eu já vi na colinha. É uma Confesso língua. É uma língua. É isso mesmo, Matheus? Exatamente, é uma língua. Porque quando você diz que é uma linguagem
como o sinal de trânsitos. Você vê lá, você já entende, por mais que você esteja em outro país, você vai entender aquela linguagem meio que universal. É claro que tem algumas placas que são diferentes, mas assim, o todo você entende. Então assim, quando por exemplo, os emojis eles são universais, então você vai entender. Entendi. Muito bom. Tem mais, hein? A próxima que chega pra gente, inclusive, depois eu comento aqui, Libras é universal, regional ou nacional? Essa era a minha curiosidade também. Essa eu sei. E esse foi o spoiler que eu quase dei. Quase deu spoiler, né? Eu até preferi não olhar muito ali para ver se eu saberia. Porque é língua brasileira de sinais, Verdade. então é nacional. Isso. Senão seria liunis. Mas até dentro do Brasil há regionalismos, né? Explica aí pra gente o que é esses regionalismos. Então, os números, algumas pessoas fazem de um jeito. Por exemplo, lá no Rio a gente faz assim, ó. Então, 1, 2, 3. No Rio a gente faz assim. Ok. Mas em São Paulo, a maioria dos surdos fazem assim, ó. 1, 2, 3. Tem diferença. Tem uma diferença. Não é que esteja errado. Tá, mas tem algumas poucas diferenças, né? Sim, São poucas. sim. Não, né, então, quando eu te falo macaxeira... Ah, mas Aí, meninos enfim. ouvintes também fazem isso. Exatamente. Acertei. Certo. Você tem... Olha lá. Não quer dizer que é errado, É. mas é uma outra forma de se expressar. Mas falando em libras, ela é nacional. Nacional. Ok. Existem É uma as língua variações regionais, São Paulo, Rio, no Sul, no Nordeste. Tem muitas variações de sinais. Às vezes, em comunidades indígenas, tem a língua de sinais deles. Existem línguas de sinais que são mais caseiras, que a gente falou até no início, a pessoa se comunica com a família. Então, essa língua de sinais, entre aspas, era uma língua caseira que você vai se comunicar com o seu filho. Adaptada para aquela necessidade. É impossível que haja uma língua separada da cultura. Não tem como. Não tem como, Tem tem que ser. Tirar o indivíduo E dali. o Brasil é isso, né? Todas as regiões do Brasil, a gente vive vários Brasis, né? É diferente algumas linguagens, alguns nomes, enfim. Tem mais Vamos lá, um tem mais quiz aqui pra gente. Vamos lá. Esse Libras é uma língua independente, uma adaptação do português brasileiro ou uma tradução do português europeu? E aí, Matheus? E aí? O que vocês acham? Essa eu não vi também, não. E agora, hein? Eu tô achando que é do brasileiro mesmo. Não sei, não sei. Então, a língua de sinais... Ia falar? Eu ia dizer, mas... Ia arriscar. A tradução do português europeu, sem chance esse negócio. Mas, é uma adaptação do português brasileiro. Mas como que você adapta o... Não, então, é uma língua independente. Uma língua independente. Independente. Eu ia chutar nessa Porque ela se apoia, a gente tenta ter uma proximidade do português. No caso, é a datilologia, que a gente chama, que são as mãos A, B, C, D. Essa é a aproximação do português para tentar trazer de uma língua para outra. Então, assim, a gente usa só em nomes de pessoas. Quando você não tem um sinal, usa nome de pessoas, lugar, um sinal de alguma coisa. Por exemplo, não sei que sinal é esse aí. Eu quero o sinal nome do meu nome. Eu quero o sinal do meu nome. Então, uma coisa muito legal para você ganhar um sinal é como um batismo. Então, para você ser batizado, você precisa conhecer, não é verdade? Então, assim, a gente convida aqui para a pessoa estudar a Bíblia, entender do que se trata a salvação da pessoa. Então, é a mesma coisa, você tem que entender a comunidade surda, participar da comunidade surda, eles verem e aí eles te dão um sinal. Ok. Porque Talvez o uma sinal- característica minha. Exatamente. A Eliane quer falar. Então, essa proximidade do português com o alfabeto, ele não é uma tentativa não é Libras, né? Então, quando às vezes a pessoa bota lá A, B, C, D, é uma estratégia para tentar ajudar a pessoa com a comunicação. Então, às vezes qual é o nome da sua rua? Onde você mora? E aí a pessoa usa para tentar se comunicar melhor e expressar melhor onde que ela quer ir ou o que ela quer fazer. Mas, na verdade, a gente só usa a datilologia, que são o alfabeto manual, para algumas coisas. É impossível você usar ele sempre. Então, imagina você ficar o tempo todo assim, ó. Então, assim, eu que fiz datilografia,
criança, bebê, É eu isso. fiz datilografia, agora eu preciso aprender datilologia. Tem um hino muito conhecido que chama Muito bom. Eu Não Me Esqueci de Ti. Isso aqui eu quero dizer para você que mandou sua interação, porque no próximo bloco nós vamos ler o que você falou aqui e tal. Estou louco para saber sua interação, então nós não nos esquecemos de você e o próximo bloco vai ferver aqui com as interações. Não sai daí, gente, já volta. Estamos de volta e aqui desejosos para saber o que foi que você mandou, qual a sua interação, sua contribuição, sua pergunta. E para não esperar mais por isso, vamos direto para a tela aqui, amigos. Olha lá, Gabriela Aires. Tive contato com a minha tia, que era deficiente auditiva na minha infância. Lembro que eu dava meu jeito de me comunicar com ela e sempre dava certo. Na época, era muito pequena e não conhecia Libras. Uma pena ela ter falecido quando eu ainda era criança. Se fosse hoje, eu teria aprendido Libras para me comunicar melhor com ela. Olha aí o impacto que teve, né? Verdade. Inclusive, eu até estava assistindo um videozinho, ele não é tão atual, mas de uma menininha, bebezinha ainda, filha de um casal surdo, né? A mãe já nasceu sem audição mesmo, o pai adquiriu ao longo da vida. E ela, interessante como ela se comunicava com os pais. Coisa mais linda. Ela pequenininha, 1 ano e pouquinho, e tudo que ela falava, quando as pessoas conversavam com ela, ao mesmo tempo que ela ia falando, ela ia fazendo sinais. Então se tornou algo muito natural para ela falar e já trazer os sinais ali. Achei a coisa mais linda, né? Adaptação, né? Junto com os pais. Tem mais participação? Você aí de casa, Lucivânia Garcia, já tentei várias vezes aprender Libras para poder ajudar. Essa classe precisa muito de ajuda. Quero ser essa pessoa, ajudar os deficientes auditivos, amo Libras, quero ensinar na minha comunidade e igreja. Você quer ou já está fazendo isso, Lucivânia? Penso que sim, né? Parabéns para você. Eliane está ali, ó, comemorando. Ela ficou, nossa, espero mesmo que queira, que venha. A gente precisa, né? Precisamos de pessoas que queiram ajudar, que queiram estar participando junto com os surdos. Eliane, lá na igreja adventista, onde você serve, onde você tem a comunidade envolvida, tem também como ensinar a pessoas que queiram ir ali e aprender para participar e levar para outras igrejas também? Sim, claro. Sempre estamos de portas abertas. Qualquer pessoa que queira estar entrando em contato, pode ir lá na igreja também. Eu vou estar muito feliz. Às vezes a gente recebe muitas pessoas para aprender de outras igrejas e tudo mais. Mas aí, Mateus, vocês têm aula? Vocês recebem essas pessoas? Tem horário marcado, aula para dar? Tem. A gente começa sempre no início do ano. A gente começa as turmas e a gente tem trabalhado dia de semana com as pessoas para poder a gente também arrecadar, porque a gente faz um curso básico, mas a gente precisa de transporte para ir, então a gente resolveu fazer dia de semana, para poder ajudar também a comunidade surda, porque às vezes tem surdo, financeiramente, às vezes tem surdos que moram muito longe, e a gente ajuda com transporte. Então, assim, a gente, às vezes, às vezes eles têm passe, que é o transporte público, só que às vezes demora para fazer uma burocracia, a gente sabe, às vezes não tem como pagar e tal, e a gente usa... Vocês levantam recursos? Para poder... Então, assim, se você vai lá para poder fazer o curso, e aí você entrou no curso, você vai dar uma ajuda ou de alimento não perecível ou financeira. E aí a gente, todas essas doações a gente reverte para poder ajudar a comunidade surda. Se manterem. Exatamente. Olha o amor ao próximo na prática, né? Lindo. Coisa linda. Ela queria falar. Quer falar, Eliane? Pode falar. Para tudo que a Eliane quer falar. A Libras é igual uma música. Então, quando a gente tem uma música, a gente precisa das vozes, a gente precisa dos instrumentos, a gente precisa dessa harmonia. Às vezes tem 5 pessoas cantando, como o Arautos do Rei. Então, assim, da mesma forma acontece a Libras. Para você aprender, você precisa de estar junto com a comunidade, você está de acordo com o parâmetro da língua na sua mão. Então, assim, a gente também tem o Ministério Surdos, a gente visita os surdos para ajudar a família. A gente não só vai lá, interpreta e vai para casa.
A gente não vai lá, fala com o surdo e vai para casa. Não, a gente participa da vida desse surdo, a gente vai ajudar a família. Então, o Ministério dos Surdos ele tem toda essa harmonia dentro do Ministério dos Surdos. Então, existem os conselheiros para poder trazer uma ajuda, conselho de família, de emocional. Então, é basicamente isso que a gente Ai, tem. gente, eu tô apaixonada. Apaixonado também aqui por esse porque ministério, a essa é a gente palavra. costuma dizer que no Ministério dos Surdos tem todos os ministérios lá dentro. Então, a gente tem as mulheres, a gente tem as crianças, a gente tem os adolescentes. Então, assim, dentro do Ministério dos Surdos tem toda a igreja. É uma igreja à parte. Exatamente. E eles gostam de estar junto Sim. e participando. Então, assim, a igreja que a gente está é bem participativa com a gente. Eles aprenderam, então, é um dos nossos papéis. O papel é ensinar para as pessoas que não conhecem. No entanto, por isso que a gente veio, para ensinar para vocês e entender que nessa cultura a gente pode participar. Muito bom. Tem mais gente apaixonada, viu, Darleide? Então Além de vamos lá nós, tem mais gente apaixonada. Vamos lá para o telão, já acompanhar mais uma participação. Andréia, sobrenome... Memetoff. Memetoff, isso. É o seguinte, hoje convivo com um casal de deficientes auditivos e estou tendo que aprender Libras para me comunicar com eles e ajudar. Não sei quase nada de Libras, mas tenho conseguido me comunicar. E é muito gratificante, ela diz. Parabéns ao programa. Eles tiveram um bebê e acompanhei o parto dela. Hoje estou acompanhando em tudo, pois o bebê não tem deficiência. Olha a Isso, importância lindo, né? disso Olha aqui, e é o que foi dito muito, né? Para você ficar mais habilitado, a necessidade de uma imersão. Como qualquer aprendizado de língua, né? O comentário anterior, a interação anterior, né? Que eu quero aprender, quero saber como. Você que está querendo aprender, mergulhe na comunidade, passe mais, né? A imersão ela é fundamental para isso tudo, né? Muito legal. Meus amores, nós vamos ficando por aqui. Eu confesso que hoje com gostinho de quero mais. verdade. Uma vontade de continuar aqui com você, aprendendo. E isso é transformador, viu? Transformador. Mateus, muito obrigada. Eliane, muito obrigada. Eu queria dizer uma última coisa, que se você tem um surdo e você não... Como é que eu vou me comunicar com ele? No NT Play tem materiais em Libras, então se você quiser... eu não tenho como me comunicar, mas pode levar o material, mostrar esse material para eles. E também no Instagram dos Surdos Adventistas também tem materiais lá para poder fazer o evangelismo e chegar até essas famílias. Já é um trabalho se consolidando. Há muito tempo, existiam poucas pessoas que ensinavam Libras. Mas hoje a Libras está muito difundida, existem muitos cursos gratuitos e bons, tanto na internet quanto no Instagram, você consegue aprender Libras. Então não tem desculpa, pode ir procurar e aprender por você e ajuda de outras pessoas. Muito bom. Obrigada, obrigada. Amei demais vocês aqui. Muito obrigada. Como você ficou obrigada, então? Sim. Aqui, você fez certo. Eu fiz certo? Bem, Que bom. Obrigada. Vamos que vamos agora de Pulo do Gato. O que a gente aprendeu no programa de hoje? Gira a vinheta. Bora lá, Pulo do Gato então. Para a gente dizer o que a gente aprendeu aqui. Eu aprendi mais do amor na prática, o amor ao próximo. Eu destaco isso, né? Para mim o Pulo do Gato hoje foi, na prática, o amor ao próximo, esse amor desinteressado, né? De verdade. E para mim, durante todo o tempo eu fiquei emocionada. E eu diria para você considerar o seguinte, como repercutiu aqui no meu coração. Tem muita gente perguntando qual é o meu propósito, o que eu posso fazer para ajudar. Experimente fazer um curso de Libras e servir a estes que tanto precisam da gente, incluí-los, ajudá-los, considerando o seu propósito de vida, compartilhar o amor dessa maneira. E para você, pastor? Olha, o Pulo do Gato para mim foi o choque de pensar que no mundo de Deus, o excluído, ou seja, aquele que se exclui é aquele que está fora da lógica do amor. Então, quando eu estou ignorando a necessidade de inclusão do outro, na verdade, eu estou excluído da lógica de Deus. Mas fica para mim uma porção de versículos, sabe, que eu quero compartilhar com você, que é uma provocação do Espírito Santo para a nossa decisão. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, dizendo assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Ele também diz no mesmo livro que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo aquele que tem ouvido, e fala-se de um evangelho proclamado, e disse também na Bíblia que a fé vem pelo ouvir. Aí fica uma pergunta gigantesca para mim. E agora? Como que então eu me comunico com aqueles que não estão ouvindo? Mas também há uma clareza quando o Espírito Santo levou Paulo a escrever lá para a carta aos Coríntios, dizendo assim, ó, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem sequer chegou ao coração humano, ou seja, aquilo que o homem não consegue imaginar sozinho, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele complementa dizendo assim, mas Deus revelou isso para a gente por meio do seu Espírito. Portanto, o texto não está falando desse ouvido, essa mecânica auditiva que compõe essa parte do nosso corpo que se conecta com os sons do mundo ao redor. Ele fala do ouvido do coração. Porque aquilo que o ouvido não consegue ouvir, Deus fala ao coração. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa voz não é ouvida assim pela mecânica do seu ouvido. Essa voz é ouvida lá no centro de comando do seu corpo, a audição do coração. Hoje Deus está falando para você, dê um passo para a direção do outro. Faça alguma coisa a mais para aqueles que precisam ouvir da mensagem que você ouviu. Pode ser que o seu chamado hoje seja para uma outra coisa, mas a realidade é, Deus está falando para o ouvido do seu coração. Esse que não pode ser silenciado por outro, pode ser silenciado por você. Você está ouvindo Deus falar? Não endureça seu coração, diga sim para Ele, seja lá qual for o passo que Ele está te chamando para dar. E isso é muito importante. Deus está falando com você a despeito de todos os sentidos que estão aí presos aos sistemas do mundo. Isso é para a gente considerar uma espécie de surdez emocional, na qual muitas vezes nós corremos o risco de nos encontrarmos. Deus tem falado, Deus tem comunicado, pensamos que talvez hoje foi apenas um programa para considerar esse grupo especial de pessoas, mas é para todos nós. O que eu posso fazer para servir e amar? Porque Deus fala de todas as formas com a gente, né? Pelo Mas por ouvido, hoje, pela visão. Por hoje esse aprendizado assim de a gente considerar o que vem aí pela frente para servir. E também por hoje é só. Já fomos rapidão, embora. né? Rapidão. E amanhã tem o quê, Binal? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da minha criança vai ter uma criança. Gravidez na adolescência, índices altíssimos. Vai estar tem aqui caído, com a mas gente, é alto ainda. Vai estar aqui com a gente Eliane Mello, minha amiga. Excelente. Ela é sexóloga, terapeuta, psicóloga. E o papo amanhã vai ser bom, de altíssimo nível. Obrigada também por hoje. Muito bom estar aqui com vocês. Já estou doidão para estar aqui amanhã também. Nem vou sair daqui. Amo demais. Obrigada mais uma vez para o Matheus, mais uma vez para Eliane. Muito obrigada a você aí de casa pela presença de sempre aqui no seu Entre Família. Vem aí, vida e saúde. Muita vida e saúde para você. Até amanhã.